Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Super Acadêmico. E hoje eu vou fazer um vídeo único falando sobre a obra O 18 Brumário de Luiz Bonaparte e Karl Marx. Vamos falar em Karl Marx. A gente já viu aqui algumas aulas falando de Karl Marx. Hoje eu vou tratar desse livrinho aqui, que foi um livro assim, foi feito meio que sob encomenda, né? Uma revista norte-americana lá dos Estados Unidos encomendou a ele que ele escrevesse sobre o evento, né, em que o Luiz Bonaparte, que era o presidente, digamos assim, talvez da Segunda República na França, ele deu um golpe e se declarou imperador, né? Declarou o terceiro imperador da França, assumindo o posto de Napoleão III, sendo que o primeiro e o segundo, na verdade, era o próprio Napoleão Bonaparte que assumiu o governo, né, como imperador na França em duas ocasiões seguidas, né? Bom, antes de começar qualquer coisa, né, a desenvolver aqui nossa aula, nosso vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, certo? Está tendo muitos inscritos novos por semana, então muito obrigado aos novos inscritos, sejam bem-vindos. Deem um like no vídeo, né? Façam comentários também, perguntas, é muito importante que haja envolvimento da audiência nos vídeos. E na descrição aí você pode encontrar links para meus livros, certo? Vou falar um pouco de alguns livros meus, porque tem a ver um pouco com essa obra. E também para minhas redes sociais, e se você quiser apoiar o canal, tem minha conta no PayPal, você pode fazer alguma doação, certo? Então vamos lá. Então, eu não vou reapresentar Karl Marx, eu já apresentei algumas vezes, mas ele era também um historiador, né, muito bom, além de filósofo, sociólogo, né, teórico da economia. Então ele conseguia fazer análises históricas muito interessantes. Nesse livro especificamente, ele diz que um aspecto bem curioso sobre esse evento, né, é que ele faz parte do processo revolucionário na França, apesar de acontecer uns 60 anos depois da Revolução realmente de fato. A Revolução Francesa aconteceu em 1789, né, com a queda da Bastilha. Aí tem vários processos, né, de continuidade da Revolução, passando pelo terror, né, pela Assembleia e tal, chegando, né, culminando de certo modo com a ascensão de Napoleão, né? Então Napoleão, como um militar, seguindo a carreira, ascendeu na carreira militar, general, né, várias vitórias, até chegar a cônsul e depois se autodeclarar imperador, né? E aí ele governa a França até 1815, né, quando ele é finalmente derrotado, depois de ter sido derrubado e depois voltar ao poder, fica mais um tempo e é finalmente derrotado e exilado, depois morre, né? Então 1815, então aí ele assume os postos, né, Napoleão Bonaparte I e segundo. Aí há alguns processos da França de tentativa de restaurar a monarquia após a queda de Napoleão, mas os caminhos revolucionários burgueses já tinham se sedimentado, né, de certo modo. Então não se consegue. Então a França fica em um período de vários processos de idas e vindas entre a monarquia, a república, né, a Constituição, a Assembleia. Aí em 1848, né, acontece mais um processo revolucionário que o Marx vai dizer que ele espelha, só que de maneira falsificada, a primeira revolução em 1889, até o que ele vai analisar.
E aí ele vai dizer que esse espelhamento revolucionário vai criar a oportunidade de ascensão ao poder do sobrinho de Napoleão Bonaparte, o Luiz Bonaparte. E aí, no final de 1851, o Luiz Bonaparte vai dar um golpe dentro da República e assumir o posto de imperador, e vai ficar nesse posto até 1870, então são 20 anos no poder, né, bem mais até do que o tio. Aí sim, isso é o processo de repetição histórica, que o Marx vai dizer que é uma repetição da tragédia da história, mas como farsa, certo? Então, há muito disso na nossa realidade cotidiana, certo? Então, a gente olha, por exemplo, os eventos relacionados com o golpe militar de 64, com o golpe de 2016, né, contra a presidenta Dilma. Então tem muitas coisas similares, né? Então você tem a coisa do discurso anticomunista, né, muito mal colocado, é claro, mas assim, tem a coisa do discurso, inclusive muitas das manifestações tinham coisas parecidas, faixas parecidas, né, quando a gente olha as imagens da mídia da época. Então essa repetição como farsa, segundo o Marx fala, parafraseando Hegel, é interessante porque meio que, e não só no Brasil, mas em qualquer lugar, meio que recai nessa ideia de que na história há sempre uma repetição dos eventos passados. Ele até inclusive fala que a própria Revolução de 1789 tentava reproduzir, de certo modo, uma reprodução do processo de ascensão e queda da República no Império Romano, certo? Então havia um processo de existência da República Romana, e aí essa república é sucumbida pelo imperialismo, né? pela ascensão ao poder do César, né? Então o Napoleão seria uma espécie de novo César. São coisas assim que ele tenta demonstrar como se fosse uma cadeia de repetições na história. E aí, bom, ele falando isso, contextualizando historicamente esse processo, né, de porque o Luiz Bonaparte dá esse golpe no que seria no calendário revolucionário francês o dia 18 Brumário, mas foi no calendário normal gregoriano, né? Foi dezembro de 1851. E aí nesse momento assim, esses são os fatos, digamos, são os fatos históricos que aconteceram. Mas o que o Marx vai analisar é que todo o contexto, né, dessas supostas transformações históricas teriam a ver com a luta de classes, certo? Então, toda vez que há um processo revolucionário, um processo transformativo, um processo contra-revolucionário, né, um processo de aparente mudança na estrutura de um sistema, ele vai dizer que é um reflexo da luta de classes, porque a luta de classes ela é uma contradição no próprio sistema social, no sistema socioeconômico capitalista. Então, enquanto há um sistema socioeconômico capitalista, há a luta de classes como contradição dele, que é a ideia da dialética. E aí essa contradição, quando se expõe em muitos conflitos, em momentos conflituosos, né, gera essas pseudo-transformações do sistema, que faz com que haja um abrandamento, digamos assim, uma calma em relação ao conflito. E ele vai dizer que o que mantém o sistema rodando é uma ideologia hegemônica da classe dominante, certo? Então, quando, por exemplo, a gente olha, né, para o Brasil, os movimentos que levaram ao golpe de 1964, os movimentos que levaram ao golpe de 2016, havia um movimento, certo, de depreciação do governo vigente, com um discurso hegemônico,
Não um discurso que é para valer para todo mundo, de que havia havia um desgoverno, havia uma pretensão socialista ou comunista do governo, havia uma escalada nos gastos públicos, havia incompetência de quem estava lá no cargo, né, seja o João Goulart, seja a Dilma. Então, esses discursos, ao serem reproduzidos, especialmente pela mídia hegemônica, né, criam uma ideia de hegemonia, uma ideia de pensamento único. E essa ideia de pensamento único, que o Marx vai dizer assim, que é sempre construído de cima para baixo, meio que justifica as ações, né? Justifica as ações de suposta transformação. Então, quando há uma transformação dessa, então não há realmente uma mudança, há uma manutenção. Então, na verdade, são muitas vezes chamadas revoluções, né? Mas são de fato manutenções do mesmo sistema, como se tudo voltasse à normalidade. Então, essa ideologia hegemônica da classe dominante justifica ações históricas que parecem mudanças, mas são manutenções, né? Como eu falei. Aí isso lembra um pouco a ideia do tal do eterno retorno, que o Nietzsche fala também, né? A ideia de que na história tudo se repete, né? Uma aparência de novo, mas tudo se repete. Então, quando a gente olha, por exemplo, eu estava lembrando, preparando essa aula, como o discurso do Donald Trump, né, em 2016, quando ele foi eleito, tinha como slogan vamos fazer a América grande de novo, né? Let's make America great again. E aí depois eu fui olhar que o Ronald Reagan, quando se elegeu presidente também em 1980, né, de 79 a 80, tinha exatamente o mesmo discurso, né? Vamos fazer a América grande de novo. Então, há um processo de repetição. Eu não diria que é de propósito, a gente pode achar assim, é plágio dos marqueteiros, né? Que faz a campanha, não consegue ser criativo e usa a mesma coisa. Mas eu acho que não. É uma repetição das mentalidades. As mentalidades vão se repetindo, né, ao longo do processo histórico. Aí, por exemplo, nesse meu livro aqui, né, Um Quarto Escuro no Palácio da Alvorada, certo? Que você pode ler de graça, né? Tem de graça na internet, está aí o link na descrição, ou você pode comprar o seu, claro. Nesse livro, que é um livro de ficção, mas o personagem central, que é o Labelle, né? Labelle Marx, um sociólogo e tal, ele se debate justamente com essa questão de que, enquanto as pessoas num certo momento histórico veem as coisas como definitivas, né? Aquilo está acontecendo e é muito importante e tal, ele, ao perceber historicamente, ele vê que as coisas na verdade são mais ou menos as mesmas de outras épocas. Se as pessoas vissem como sendo um processo de repetição, né, de resgate, de retorno, talvez não fosse tão arrebatadas emocionalmente pela situação, né? Então, por exemplo, eu lembro quando estava todo aquele movimento antipetista e anti-Dilma entre 2015 e 2016, né, depois que ela foi reeleita, 2015 e 2016. Eu me lembro que as pessoas reproduziam muito, né, não só na mídia, como nas redes sociais e pessoalmente, a questão da inflação, né, que a inflação estava muito alta, né, que a inflação, né, e aí, historicamente, a inflação brasileira, né, até 1994, quando tem um processo de estabilização realmente da moeda e da inflação, sempre foi muito alta, certo? Alta mesmo. Então não era uma alta de 5% ao ano, 7% ao ano, era alta de 1000% ao ano, 100% ao mês. E aí, assim, quando você resgata uma memória dessa, mas é uma memória falsificada, digamos assim, é como se o período de 2015 e 2016 tinha uma inflação tão alta quanto quando era nos anos 80 e início dos anos 90, na época dos presidentes José Sarney e Fernando Collor, em que havia realmente hiperinflação. E não é verdade, mas no entanto a memória coletiva, né, ela não se prende aos detalhes, e individual também parece que não. E aí, por não se prender aos detalhes, acaba
reproduzindo isso aí, por isso acaba sendo o discurso hegemônico. E o Labelle, né, que é o personagem do livro, ele fica meio frustrado ao ver as pessoas agindo de maneira, inclusive, ríspida, violenta, né, de maneira extremista, uma coisa que não havia uma justificativa, né. Claro, minha intenção como autor do livro foi mostrar através da ficção que todo aquele processo, né, presente no momento. O livro foi escrito justamente em 2015, não era justificado, não havia justificativa para aquilo no sentido real, certo? Mas as pessoas acreditavam como sendo real, né? Tem também, sim, nesse outro livro, Em Busca da Verdade, né, o 2, Bioética, Hipocrisia e Antipetismo. Nesse livro aqui, eu faço uma análise, especialmente na parte da hipocrisia e do antipetismo, que é muito parecida com o que o Marx faz aqui no 18 Brumário, a respeito da situação social da França na época em que o Luiz Bonaparte dá o golpe, né? Então havia uma crise social grave, né, por diversas razões, havia convulsão social, e aí normalmente nesse tipo de situação as classes dominantes, né, segundo a análise marxista, sempre tentam colocar um responsável, né, alguém que seja responsabilizado pela situação ruim do povo, né, da sociedade, menos ele próprio, né, mesmo o próprio sistema. Então o próprio sistema, por ser desigual, por concentrar a riqueza na mão de poucos, tal, causa esse tipo de desconforto, né, de conflito na sociedade, mas não se pode questionar o próprio sistema, porque questionaria a posição hegemônica de quem está no poder, né, quem é o grupo dominante, quem tem o poder econômico dominante. Então, por não poder questionar isso, tem que se arranjar um bode expiatório, né? Então, bode expiatório são os sindicatos, são os trabalhadores, né? Na época da ascensão do nazismo, são os judeus. E no caso desse período, né, no Brasil, a partir de 2012, na verdade, surge o antipetismo, né? Então, os petistas são os culpados. Então, se alguém que aderiu a essa mentalidade antipetista lá em 2012, 2013, 2014, né, culminando em 2016 com o golpe contra a presidente Dilma, sendo uma pessoa razoável, vai notar que não fazia sentido essa responsabilização apenas, né, de um grupo político bem específico, ou as pessoas, os militantes, as pessoas que são a favor desse grupo e tal, como sendo responsáveis por uma situação que, assim, vamos dizer assim, não era tão grave assim, mas assim, foi uma situação meio que fabricada, né? As crises sociais e econômicas sempre existem, porque o próprio capitalismo ele é inerentemente gerador das próprias crises. Mas ao apontar um culpado e criar toda uma narrativa, né, que pode ser reproduzida, né, tanto que toda essa coisa do antipetismo virou, além da narrativa jornalística presente na época, né, que culpava os petistas, né, então as notícias reproduzidas constantemente sobre os petistas, tal, virou filme, né, série de televisão, série de ficção, né? Essas peças comunicativas de entretenimento acabam criando também essa ideia, né? Então, como eu falei antes, como o Marx fala, o que era tragédia, como no caso, por exemplo, da perseguição aos judeus pelos nazistas nos anos 20, 30, 40, acabou se tornando uma farsa, com a perseguição aos petistas agora nos últimos, sei lá, 8, 10 anos, né, até 2020, mas até hoje se ouve gente falando que a culpa de tudo que está acontecendo é do PT, dos petistas. Então como farsa, justamente porque além de ser uma invenção, né, invenção
hegemônico, uma narrativa inventada hegemônica, como a perseguição aos judeus, se torna farsa porque, assim, ela não consegue lidar com o seu aspecto histórico, né? Então é apenas uma mentira sem sentido que vai sendo contada várias vezes, como o modelo lá do Goebbels, né, do nazismo. Então a gente tende a acreditar que o Marx está certo em dizer que a história tende a se repetir, né, em várias situações. Então nós devemos admirar que hoje, né, apesar da Guerra Fria ter terminado já há tanto tempo, né, se retorne com essa coisa de anticomunismo, né? Não faz sentido na minha cabeça, que é o drama do Labelle também, do Quarto Escuro. Não faz sentido você ter essa paixão toda, esse ódio todo contra certos grupos, porque não resolve a situação, né? Só faz só faz se fugir do problema realmente, né? De qual o problema realmente. Tem também, sim, aí nesse sentido, nesse esquema do antipetismo, né? O discurso que Lula fez, que aí aqui é uma reprodução minha, né? Isso aqui, o novembro de 2019 de Lula da Silva, né? Reprodução e comentário do discurso proferido pelo ex-presidente em 22/11/19. Então, eu tentei fazer esse título aqui, meio que espelhando esse, né? Não sei se... O que é? O 18 de maio de Bonaparte, o novembro de 2019 de Lula da Silva. Então, espelhando, não tem muito a ver, no sentido de que não houve por ele um golpe em cima da República, né? Mas só para meio que ressoar a questão do título. Então, minha intenção ao fazer essa reprodução do discurso e os comentários é mostrar assim que os modelos, né, de discurso político no Brasil nos últimos anos não são realmente transformativos de nada, assim. O que os governos petistas fizeram realmente melhoraram muito a vida de muitos brasileiros, certo? Então acho que ninguém nega isso, quer dizer, muita gente nega na verdade, mas a base, né, os fatos históricos demonstram isso. Mas de fato não houve uma transformação, né, uma transformação profunda, uma transformação estrutural no sistema socioeconômico brasileiro. Eu não estou falando de uma revolução, de mudança de sistema, eu estou falando de um processo que conduzisse o país para um sistema socioeconômico um pouco mais justo, um pouco mais equitativo, certo? Então eles fizeram algumas coisas que equilibraram assim, momentaneamente a situação, promovendo uma certa estabilidade, né, um certo bem-estar e tal, mas mesmo assim foi criando uma série de discrepâncias, né? Então é notório, por exemplo, o fato de que nos períodos do governo petista foi justamente quando teve, apesar de maior distribuição de renda, foi quando os ricos ficaram mais ricos. Então houve uma geração de riqueza concentrada também. Então esse tipo de coisa meio que demonstra que o Marx fala que todo processo que aparentemente é transformativo, como por exemplo quando se tem uma eleição, né, e muda um governante, parece mudança, mas não é a manutenção. Então todo processo é de manutenção realmente, e que é o que ele fala no 18 Brumário. Tudo que aconteceu de revolucionário na França a partir da Revolução, né, de 1789 foi sendo, na verdade, uma eterna reprodução que mantinha a classe dominante, né, a classe dominante hegemônica no poder. No caso, assim, a Revolução de 1789 foi revolucionária por quê? Porque tirou do poder definitivamente, pelo menos no sentido histórico, o sistema feudal, né, a classe nobre, né, foi tirada do poder e ascendeu a classe burguesa. Mas daí para frente
toda vez que a classe burguesa era colocada em xeque em relação ao próprio processo revolucionário, ela tinha que meio que repetir a aparência do processo revolucionário, mas sem de fato mudar nada, porque era ela que estava no poder. Então, que essa é a grande sacada de Marx, do ponto de vista histórico, certo? Então, se em 1789 a burguesia assume o poder político na França, né, a partir daí as contradições do próprio sistema burguês, do próprio sistema capitalista, levariam a um processo de avanço revolucionário que eliminaria a luta de classes, né, que é o que Marx fala em relação à dialética histórica. Mas há a constante resistência da classe dominante da burguesia para essa transformação. Então, todo o processo é de manutenção, na verdade, não de transformação. Então, até mesmo o próprio discurso do Lula, do presidente Lula, que é um discurso de retratação, digamos assim, um discurso de posicionamento, né? Isso aí foi até antes da pandemia, inclusive, né? 2019, novembro de 2019. Mas é um discurso também de conciliação. Então ele diz, olha, somos contra isso, somos pela justiça social, somos pela maior diminuição da desigualdade e tal, mas ele nunca diz que é contra o sistema capitalista, né? Ele aponta, né, como qualquer pode apontar, que o capitalismo tem contradições e tal, mas não vamos acabar com ele, vamos torná-lo mais justo, né? Vamos fazer o processo de conciliação, digamos assim, que é típico do perfil dele, um perfil bem conciliador em relação aos conflitos. Então esse é um político, né? O que o político faz, ele fala para manter as coisas na fala, na política, certo? Então, assim, a sombra do que o Marx está dizendo aqui no 18 Brumário sobre esses fatos históricos, né, que eu mencionei, é justamente essa, que há uma manutenção do sistema e não uma quebra do sistema, como às vezes tenta se parecer fazer, né, através dos discursos, das narrativas, dos filmes, né? Não houve uma grande transformação, não houve transformação nenhuma, houve só uma aparente transformação de alguma coisa para manter as coisas como estão, certo? Então isso é para você refletir, né, como espectador a respeito das coisas que acontecem historicamente, que são apresentadas para a gente como grandes transformações, mas na verdade são processos de manutenção do que já está, do que já é. Bom, queria convidar vocês, né, para no dia 4 de dezembro participar do lançamento desse meu livro novo aqui, Clouders, Meio Pop Além da Nuvem, que é um livro de ficção também. Ele é meio direcionado para o público adolescente e jovem, mas qualquer um está convidado a ler. Tem um romance bem interessante, na minha opinião, de uma jovem que recebe mensagens do futuro através de sonhos e passa por uma grande aventura de transformação, de crescimento, de amadurecimento, questionando as coisas e tal. Tem muito a ver com tecnologia, com a cultura pop de nossa época. Então, assistam a live no dia 4 de dezembro, é um sábado, às 5 da tarde, né, 17 horas. E se você se interessar, você pode pegar e pedir o livro, certo? Então, eu vou ficando por aqui. Obrigado por acompanhar mais um vídeo aqui no Super Acadêmico. Não esqueça de se inscrever no canal, dar o like no vídeo, né, compartilhar, comentar e dar uma olhada aí na descrição, né, logo aí embaixo, que tem muita coisa interessante aí, certo? Valeu!